Olá, famílias abençoadas debaixo da graça do Altíssimo Deus, famílias que já se tornaram parceira do canal. Olá para todas as famílias que me assistem no momento. Graça e paz, que o Deus eterno possa estar abençoando a todos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar trazendo diariamente o devocional da família. Devocional que traz o tema principal: famílias firmes na palavra de Deus. Tu tem fortalecido a tua família na palavra de Deus? Tu tem colocado a tua família na rocha, que é a pessoa bendita de Jesus? Muito bem. Para você que me assiste pela primeira vez e já perdeu 8 devocionais e deseja assistir, é simples demais. É só você fazer aí a tua inscrição, te inscreve aí no canal. Depois de fazer a tua inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações. Depois você vai fazer duas coisas importantes, que é deixar aí o teu joinha, a tua curtida, né? É o like que alguns falam aí no YouTube, acompanhado do comentário. Sem mais delongas, vamos logo para o devocional, que é muito importante. Devocional que traz o tema principal, vou repetir: famílias firmes na palavra de Deus. E em família firmes na palavra de Deus, os filhos honram seus pais. Os filhos honram seus pais. Tu tem verdadeiramente honrado teu pai e tua mãe? Há alguma promessa de Deus para aqueles que honram pai e mãe? Há alguma maldição para aqueles que não são obedientes seus pais, suas mães, seu pai e sua mãe? Eu creio que existe, mas biblicamente fala aqui de promessas para todos os filhos que honram pai e mãe. Em Éfeso, capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim: honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Tudo te corra bem e prolongue os teus anos de vida sobre a face da terra. Esta promessa não é para qualquer filho, não. É para o filho que obedece, que honra, que respeita o pai e a mãe. Não é para qualquer filho. Essa promessa ela está ligada ao filho que é obediente aos seus pais. Um dos preciosos mandamentos para os filhos é honrar os seus pais. A palavra usada por Paulo na linguagem grega traz a ideia de contar como valioso, valorizar, reverenciar e honrar. E quando se fala de valorizar e honrar o pai e mãe, não deve ser somente por palavra, deve ser com exemplos, com atitude, através dos seus hábitos e comportamento que o filho tem para com os seus pais. A ideia é reconhecer a autoridade dos pais para com Deus, demonstrando assim o amor e o respeito. Você, filho, tem reconhecido a autoridade constituída por Deus no seu pai, sendo ele o teu pai? Eu não estou falando aqui de autoritarismo, porque tem muito pai que é autoritarista, né? É um Hitler dentro de casa, e nós iremos mais na frente falar um pouco sobre essa questão. Mas nós temos que entender que o pai ele tem autoridade sobre os seus filhos, e os filhos recebem promessa. O mais interessante aqui é que eu não vejo promessa para os pais, mas eu vejo promessa de Deus para os filhos, né? Promessa de Deus para os filhos. Em um mandamento dado à nação de Israel, em Êxodo, capítulo 20, verso 12, lá Moisés diz: honra o teu pai e a tua mãe. É um dever do filho honrar o pai e a mãe, é um dever dos filhos honrar seus pais. E como disse antes, não vejo na Bíblia nenhuma promessa ligada diretamente aos pais, mas eu vejo aqui neste mandamento e também aqui na carta de Paulo a Éfeso, promessa de Deus para você, filho. Muito interessante. É o único mandamento com promessa. A melhor interpretação
para a promessa é que, quanto aos laços familiares são quebrados, tendo desobediência, não tendo honra dos filhos para com os pais, quando deixa de existir respeito e honra aos pais, a comunidade como um todo se torna decadente e, consequentemente, não terá vida longa. Eu entendo aqui, preste bem atenção, a forma que eu vou interpretar aqui no momento. Eu entendo que se eu não sou obediente ao meu pai e à minha mãe, consequentemente, meus filhos não serão obedientes aos meus pais, que são os avós dele. Se eu não dou exemplo de obediência, se eu não respeito meu pai, se eu não respeito minha mãe, como é que meus filhos irão respeitar os seus avós? Consequentemente, é tipo uma maldição hereditária. Eu estou passando para os meus filhos os desrespeito que eu tenho para com meus pais, eles estarão passando os desrespeito para comigo e eles estarão também passando os desrespeito para com seus próprios avós, né? É muito interessante. Alguns comentaristas bíblicos também trazem a interpretação do prolongamento da vida sobre a terra para uma consequência da sobriedade e da diligência que assegura uma existência prolongada da vida, ou seja, para os filhos que são obedientes, a sua vida será prolongada sobre a face da terra. Ele terá muitos anos de vida e eu acredito com paz, com saúde e com prosperidade, né? Com prosperidade. Outros pensam que essa vida longa está no campo nas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu entendo também que essas promessas de Deus de prolongar os seus dias sobre a face da terra não está somente na questão dos dias, de muitos dias, mas está na questão também do âmbito espiritual. Em todas as áreas, tanto na área espiritual, tu terás bênção de Deus, como na área interpessoal, social, como no teu relacionamento conjugal, como no teu relacionamento familiar, em todas as áreas da tua vida. Se você exercer a honra, a obediência ao teu pai e tua mãe, tu irás receber as bênçãos de Deus. É Deus que está prometendo. Deus não é o homem para que minta. E se você, filho, quer receber as bênçãos de Deus, seja obediente, pai e mãe. Muito bem. Aplicação à vida. Precisamos ensinar os filhos a honrar seu pai e sua mãe. Aos pais, precisamos ensinar. Eu preciso, é um dever educar o meu filho, não com autoritarismo, mas ele deve entender que involuntariamente no Senhor ele precisa se submeter a mim, não porque eu estou impondo a ele, não porque eu sou um ditador, um Hitler dentro de casa, mas ele entende através das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha comunicação com ele, que se ele for obediente a mim, como pai, ele receberá as bênçãos de Deus. E, consequentemente, ele sendo obediente a mim como pai, ele será obediente e respeitará, honrará os meus pais, que são avô e avó dele. Espero que você esteja entendendo. Quantos pais honram a Deus, enquanto pai, os filhos obedecem com mais facilidade este mandamento. Agora é muito importante nós entender. Se você, pai e mãe, não é obediente a Deus, não se submete a Deus, não honra a Deus, não respeita a Deus, tu quer que os teus filhos te honrem e honrem a Deus? Se você propriamente não tem respeito pelo eterno Deus, não honra o próprio Deus, que é o nosso Pai Celestial, segundo aqui o comentarista, se eu honro meu Pai, se eu honro meu Pai Celestial, que é o Deus eterno, consequentemente os meus filhos observarão em mim e se submeterão a mim pelo fato de ver em mim o Deus eterno trabalhando na minha vida, no meu hábito, no meu comportamento e nas minhas atitudes, né? Aí o autor, outra maneira de ensinar os filhos a honrar seus pais é através dos exemplos. Você, pai e mãe, tem dado exemplo? Como é que tu quer que teu filho seja obediente aos teus avós, aos teus pais, que é os avós dele, se você não honra nem pai e nem mãe, né?
A outra maneira de ensinar nossos filhos a honrar seus pais é através do exemplo. Os próprios honram seus pais, caso seja vivo. Os filhos percebem se seus avós estão sendo honrados por seus pais. Ou seja, se eu honro meu pai e minha mãe, meus filhos irão perceber. Por exemplo, uma das coisas que hoje não existe, são poucas as famílias que faz isso. Quando eu dou uma bênção para minha mãe, na frente dos meus filhos, os meus filhos irão tomar a bênção para meu pai e minha mãe, que é o avô e a avó dele. Eu penso assim, é assim que ele coloca aqui. Mesmo os pais que não deem motivo para serem honrados, os filhos devem honrá-lo. Pois Deus, nesse texto, através do ensino de Paulo, não estabeleceu condição. Preste atenção agora que o que eu vou falar é sério. Pastor Ezequiel, você pode estar me dizendo, pastor, como eu devo honrar meu pai e minha mãe se eles não me respeitam, se eles me trazem ira, se são um ditador dentro de casa, se me espancam, se dizem coisas horrendas, palavras pejorativas, palavras de maldição, porque tem muito pai que amaldiçoa seus filhos, mesmo diante dessas circunstâncias, ou se o seu pai e sua mãe têm essas características, ainda assim você deve honrá-lo, ainda assim eles são seu pai, são seus pais, e você precisa honrá-lo. Você deve honrá-lo por quê? Porque eles são seus pais e, acima de tudo, porque há promessa de Deus para a tua vida. Não há promessa para eles, mas há promessa de Deus para a tua vida. Eu disse antes que aqui na Bíblia, nem em Êxodo capítulo 20, verso 12, e nem em Éfesos capítulo 6, verso 2 e 3, tem promessa para os pais. Não, eu não vejo. Se você vê, coloque aí no comentário. Eu vejo promessa para os filhos, bênção de Deus para os filhos, bênção de prolongamento dos anos de vida, bênção na área celestial, na área social, em todas as áreas da vida, mas eu não vejo para os pais. É claro que tem, mas aqui no contexto eu não vejo. E mesmo que os seus pais tenham esse tipo de atitude, você precisa obedecê-lo, porque ele mesmo assim são os seus genitores. E se tu estás na terra, foi porque através do poder de Deus, pelas bênçãos de Deus, eles te trouxeram, tá certo? Aí é importante, homens e mulheres separados pelo divórcio jamais devem incentivar seus filhos a não honrar o pai ou a mãe. Isso aqui também é muito interessante, eu quero chamar a atenção para você que provavelmente aconteceu aí o divórcio, e você já não mora, você esposa já não mora com a esposa. É feio, não é agradável, Deus não aprova que você coloque os filhos contra a tua esposa, a tua mulher, que era tua mulher, contra sua mãe. Você não pode fazer isso, Deus não concorda com isso. Ah, pastor, mas ela foi infiel a mim. Sim, pode ter acontecido, ela vai ter consequência do adultério e da infidelidade que ela praticou, ela vai pagar um preço, mas não é viável, não é correto, Deus não aprova que você coloque os filhos contra ela. Da mesma forma, a mulher colocar os filhos contra o pai. Não pode isso acontecer. Deus não aprova esse tipo de atitude. Assim, o filho vai perder as promessas de Deus. A mulher diz assim, a mãe diz para o filho, olha, teu pai foi um sem vergonha, teu pai não presta, não deve respeitar ele, não deve honrar ele. Aí coloca os filhos contra o próprio pai, porque naturalmente os filhos já vão ficar sem precisar você colocar, mas mesmo que eles fiquem, você tem que incentivá-lo a respeitar o pai. Da mesma forma, o pai tem que incentivar os filhos a respeitar a mãe, porque se não respeitar, não honrar, não terá promessa de Deus. Você estará impedindo que os teus filhos recebam as promessas de Deus por algo, ou muitas das vezes por raiva, por ira, pelo aquilo que teu esposo ou esposa fez, tá bom? É muito interessante você notar isso aí. Filhos devem entender que acima de tudo é um mandamento de Deus, repetido pelo apóstolo Paulo. Quando o mandamento não é cumprido, é pecado aos olhos de Deus. Quando o mandamento não é cumprido, você não receberá
as bênçãos de Deus. Mais uma vez eu quero te perguntar, tu quer ter muitos anos de vida, ser bem sucedido no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento interpessoal, na sociedade? Quer? Tem um segredo: obedece teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Vamos para a oração? Senhor Deus, obrigado pelos meus pais, obrigado pelos meus pais, ajude-me a honrá-lo sempre. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te guarde, que o Deus eterno derrame das suas copiosas bênçãos baseado na tua obediência, na tua honra, no teu respeito ao teu pai e à tua mãe. Até o próximo encontro.